Você se preocupa muito com o que os outros pensam ao seu respeito e com a possibilidade de estar sendo avaliada negativamente? Acho que todo mundo, por mais desencanada que seja a pessoa, já se preocupou com isso em algum momento. Porque afinal a gente vive em sociedade e ser aceito socialmente está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Às vezes é necessário que eu me preocupe para que eu me adeque e continue vivendo. Como, por exemplo, numa situação de uma entrevista de emprego em que eu quero aquela vaga que eu estou concorrendo. Se eu me preocupo com a avaliação do outro a meu respeito, essa preocupação faz com que eu me prepare para que eu evite um desfecho negativo, para que eu evite ser avaliado negativamente e não conquiste aquela vaga. Então, nesses casos, essa preocupação ela é adaptativa e necessária. O problema é quando essa preocupação ela é excessiva e desproporcional em relação ao risco de ser avaliado negativamente ou então à consequência de ser avaliado negativamente. E aí essa preocupação que é excessiva e desproporcional passa a trazer muito sofrimento e limitação para a vida da pessoa. E essa preocupação excessiva com o desempenho e com o julgamento das outras pessoas são as duas características centrais de uma condição chamada transtorno de ansiedade social, antigamente chamado de fobia social. E como o próprio nome diz, é um transtorno de ansiedade. E como toda ansiedade, a gente antecipa um desfecho desfavorável, um desfecho negativo. E aqui, no caso da ansiedade social, a ansiedade está relacionada a situações de exposição social, situações em que a pessoa se sinta exposta e que, diante dessa exposição, ela pode ser julgada e avaliada negativamente pelas outras pessoas. Existem inúmeras situações que as pessoas que têm fobia social se sentem desconfortáveis, mas as mais comuns são falar em público, dar uma palestra, chegar num grupo de pessoas que ela não conhece, então numa festa, chegar numa rodinha, chegar numa pessoa que ela tenha interesse, manifestar a sua opinião, principalmente se essa opinião for discordando do outro. Outra situação em que é muito desconfortável para essas pessoas é quando elas se sentem o centro das atenções. Então, chegar numa sala em que tá todo mundo sentado, a sala já tá cheia e ela chega, e aí quando os olhares se voltam todos para ela, ela se sente muito desconfortável. Nessa sala, que poderia ser, por exemplo, uma sala de aula, fazer uma pergunta para um professor é muito difícil, porque ela teme que tá fazendo uma pergunta nada a ver, que as pessoas vão achar que é uma pergunta idiota. Tem situações também de comer em público, de usar um banheiro em público, de ser observado fazendo alguma coisa em público. Então, eu estou trabalhando e tem alguém me olhando, então eu estou escrevendo, assinando algum documento e tem alguém me olhando, porque ali a pessoa pode estar avaliando o meu desempenho enquanto eu escrevo, por exemplo. E isso é muito desconfortável para essas pessoas que têm fobia social. Por exemplo, pode ser desagradável pedir uma comida ou falar com um vendedor de uma loja e às vezes o vendedor oferece algum produto e a pessoa fica muito desconfortável em falar que não, eu não gostei, obrigada. E aí é muito comum, às vezes, essa pessoa ir acompanhada de alguém para que alguém facilite ali a situação para ela, faça assim o que ela deveria fazer. Do tipo, pede aí pra mim tal peça, ou então explica que eu gosto desse jeito. Situações como atender o telefone em público, porque elas se sentem desconfortáveis, porque no momento que atende parece que tá todo mundo olhando pra mim e vendo o que eu tô falando. Atualmente, assim, são pessoas que têm dificuldade de falar num grupo de WhatsApp, então antes de mandar uma mensagem, digita várias vezes, apaga, evita mandar, ou quando manda, pensa muito antes de mandar, com medo de mandar alguma coisa nada a ver, passar uma vergonha. E o mais importante a destacar não é em qual situação que esse indivíduo fica ansioso, mas sim qual a intensidade dessa ansiedade e como que isso afeta a vida da pessoa. Mas eu costumo dizer que uma pessoa que tem fobia social, ela sofre em 3 momentos diante dessa possibilidade de exposição social: antes, durante e depois.
Antes, que é aquilo que a gente chama de ansiedade antecipatória, a pessoa já começa a sofrer com medo de como é que vai ser o seu desempenho. Por exemplo, para os estudantes que às vezes têm que apresentar um trabalho na frente da turma. Quando ela fica sabendo do trabalho, ela já dá uma baqueada ali, já fica preocupada em como é que vai ser, será que eu vou dar conta, fica com medo de passar vergonha, com medo de ser ridicularizado ali na frente de todo mundo. E aí, antes da apresentação, tenta se preparar várias vezes, treina várias vezes o discurso para minimizar o risco de ter algum erro. Na noite que antecede a apresentação, ela nem dorme. E isso, assim, é sofrido para aqueles que vão apresentar e estão sofrendo com isso, porque tem uns que aquilo já é tão desagradável, assim, tão intolerável que eles dão um jeito de não apresentar. Então, combina com os amigos e do tipo, se o trabalho for em grupo, eu faço a parte escrita, vocês apresentam, ou então combinam com o professor de conseguir a nota de um outro jeito, eu vou tentar entregar o trabalho escrito, ou então perdem a nota, não comparecem no dia da apresentação só para não ser exposto. E esse é o sofrimento antes, assim, essa ansiedade antecipatória. Na hora também não é fácil, então eles sofrem muito também durante a apresentação e ali eles têm sintomas físicos de ansiedade. A voz fica trêmula, o paciente começa a tremer, começa a transpirar, fica vermelho e a percepção desses sintomas físicos de ansiedade aumenta muito mais a ansiedade porque ele pensa que o outro tá percebendo o tanto que ele tá nervoso. E tudo que ele não quer é isso, assim, é parecer nervoso, é parecer despreparado, é errar ali na frente de todo mundo, porque qualquer erro seria visto como um erro muito grande, um problema muito grande, e é tudo que ele quer evitar. Então, na hora também é muito desagradável. Tem alguns pacientes que chegam a ter um ataque de pânico diante de situações de exposição social. E depois que passa, eles também sofrem muito. Assim, é claro que passada aquela situação de exposição social, tem um certo alívio ali de todo mundo, ufa, fiquei livre. Mas a pessoa que tem fobia social, ela tende a se recordar da exposição e com um aspecto negativo, assim, avaliando a sua performance como negativo. Então, quando ela se lembra do que aconteceu, ela pensa, nossa, dei muita bobeira, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter levantado aquele tema, porque o que as pessoas devem ter pensado? Devem ter pensado que eu sou uma sem noção, enfim. Tem todo esse processo que traz muito desgaste e a pessoa se preocupa demasiadamente. Então, antes, durante e depois da exposição social. Bom, e quando a gente entende o quanto é desconfortável para essa pessoa se expor socialmente e o quanto ela teme o julgamento do outro, a avaliação negativa do outro, fica fácil entender por que elas acabam se esquivando de situações sociais e se tornando cada vez mais retraídas. E não é por não gostarem de estar com as outras pessoas ou por uma questão de preferência, mas é porque é menos desconfortável. Então, é uma forma de prevenir aquela ansiedade toda diante de uma situação de exposição social. Como, por exemplo, se a pessoa é convidada para uma festa, ela já começa a pensar, o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar, com quem que eu vou. Se ela vai, ela lembra que nas outras vezes que ela foi extremamente desagradável, que ela não sabia como conversar, não tinha muita roda ali para ficar, às vezes ia pro banheiro para dar um tempo assim e disfarçar um pouco, ficava muito desconfortável na hora de se servir, de pegar uma comida, porque achava que estava todo mundo olhando, que ela estava sendo muito desajeitada. E depois das festas que foi, sempre se arrependeu e pensou, nossa, não devia ter ido, olha aquilo que eu fiz, olha aquilo que eu falei, as pessoas devem me achar muito esquisitas. Então,
quando ela tem a oportunidade, ela escolhe não ir, porque é muito desagradável realmente. Então, essa esquiva é também um sintoma do transtorno de ansiedade social. E o problema é que essa esquiva acaba privando muito as pessoas de várias oportunidades na vida. De conhecer novas pessoas, de fazer novos amigos, de entrar num relacionamento afetivo. Na vida escolar, tem pacientes que desistem dos estudos, que entram na faculdade e acabam desistindo, porque lá tem que apresentar um monte de trabalho, aquilo é muito sofrido para a pessoa, então ela abre mão do curso. Num trabalho, às vezes ela até ela trabalha, são pessoas que geralmente escolhem funções que não exijam tanto contato social, mas no trabalho, esse comportamento, essa inibição também pode privar a pessoa de evoluir ali dentro, porque numa reunião ela acaba não falando a opinião dela, não se expressando, com medo de falar uma bobagem e de passar por ridícula, e aí ninguém sabe do potencial que tá ali escondido. Então sempre que tem uma promoção para uma vaga, para um cargo melhor, ela deixa de ganhar aquilo ali, de conquistar por vergonha, por timidez. E o transtorno de ansiedade social costuma se iniciar na infância ou no início da adolescência. E por começar muito cedo, as pessoas elas não se dão conta de que aquilo pode ser um sintoma de um transtorno. Porque desde quando elas se entendem por gente, a vida daquele jeito, ela sempre se preocupou muito com o olhar do outro, com a crítica do outro. E para ela, ela é daquele jeito, é um problema dela, de lidar com as outras pessoas, e ela se sente muito incompreendida quando vai conversar com uma outra pessoa que talvez não tenha nenhum traço de ansiedade social. Mas na verdade, essa pessoa não está sozinha, é um transtorno que é muito comum, acomete cerca de 7% da população e tem tratamento. O tratamento tem um potencial de aliviar muito essa ansiedade, melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, elas se desligam um pouco dessa hipervigilância em relação ao julgamento do outro. Porque é uma vida que, poxa, imagina, é muito desgastante viver muito preocupado com o que o outro vai pensar e não se dando a chance de errar em nenhum momento. E a gente não agrada todo mundo, nós somos seres humanos e como seres humanos somos passíveis de erros, e com o tratamento a gente tenta mostrar isso para a pessoa, ela começa a se desligar um pouco dessa preocupação e tem uma vida muito mais leve, uma melhor qualidade de vida.